Feliz Dia dos Pais, então, a todos os pais. Eu tenho a oportunidade de ter o meu pai aqui comigo hoje, então, para mim é uma honra dar a ele um Feliz Dia dos Pais, mais uma vez, na frente de todos, e todos os pais presentes. Hoje eu quero não só dizer para vocês, pais, Feliz Dia dos Pais, mas eu gostaria de dedicar essa mensagem a vocês. Essa mensagem, ela não é só para os pais, ela é para toda a igreja, para todas as pessoas. A Bíblia, quando ela fala de homens, ela geralmente fala de forma genérica. Quando a Bíblia fala de homens, ela está falando para homens, para mulheres, para jovens. Os princípios são eternos, mas a Bíblia geralmente usa a palavra homem. Então, embora eu vou falar para homens, vamos falar também de forma genérica, então é para todas as pessoas presentes. Eu gostaria de falar sobre como ser um homem íntegro, como ser um homem de integridade. Muito importante isso. Para começar, eu gostaria que você prestasse atenção nas estatísticas, que o cristianismo tem falta de homens. Aqui nos Estados Unidos, a típica congregação nos Estados Unidos atrai um público adulto que é de 61% do sexo feminino e 39% masculino. E esta diferença aparece em todas as faixas etárias. Em outras palavras, em maioria das igrejas nos Estados Unidos, e sem dúvida a gente pode ver isso aqui de manhã mesmo, o número é sempre maior de mulheres presentes, 61 a 39. Em qualquer domingo, número 2, há mais de 13 milhões de mulheres adultas nas igrejas nos Estados Unidos do que homens. Nos Estados Unidos, 13 milhões de mulheres mais vão à igreja do que homens. Num dia como hoje, neste domingo, 25%, triste isso, das mulheres casadas que estão na igreja cultuam sem seus maridos. Muitas mulheres, 25% das mulheres casadas nos Estados Unidos vão à igreja no domingo sem seus esposos. A próxima é muito triste. 70% a 80% dos que vêm à igreja no meio da semana são do sexo feminino. A maioria das mulheres que vêm na oração, a maioria das mulheres que vêm nos cultos no meio da semana ou no culto de sexta-feira. A maioria dos funcionários da igreja, parte do staff da igreja são mulheres, exceto pastores, que são na maior parte homens. Mais de 70%, isso é triste, mais de 70% dos meninos criados na igreja, 70%, abandonam a igreja na adolescência e na juventude. E muitos deles nunca mais voltam. Preste atenção nessa. Mais de 70% dos meninos criados na igreja não servem ao Senhor no resto da vida. Mais de 90% dos homens americanos acreditam em Deus. Em cada 6 homens, 5 se dizem cristãos, mas apenas 1 em cada 6 frequentam a igreja em um determinado domingo. A maior parte dos homens na América aceitam a realidade de Jesus Cristo, mas não conseguem ver qualquer valor em vir à igreja. Universidades cristãs estão se tornando conventos. O colégio cristão típico nos Estados Unidos registram quase 2 mulheres para cada 1 homem na igreja. Para cada 1 homem. Isso é muito triste. No exterior, em alguns países, são 9 mulheres para cada homem na igreja. Então, não só aqui nos Estados Unidos, mas no exterior, isso também é real. Não necessariamente no Brasil, mas em geral. Menos de 10%, isso é triste, nas igrejas americanas. E no nosso culto em português não é diferente. Menos de 10% das igrejas na América do Norte são capazes de estabelecer ou manter um ministério forte de homens. A gente está tentando. A gente muda de líder, mas não é fácil. E agora, o que nós estamos fazendo, nós estamos incorporando junto com o culto de 9h30, e o pastor Todd tem feito um trabalho fabuloso nisso, mas é muito difícil, também na nossa igreja, manter um ministério forte de homens. E eu falo para o Ângelo, que está aqui presente, que hoje é o líder, a sua responsabilidade é vital, como você vai ver hoje. E a gente quer te facilitar, mas ele não pode fazer sozinho. 10% só das igrejas. E por isso, então, nós vamos ver o que está acontecendo. Igreja é muito bom para homens, gente. Olha, a estatística diz que homens envolvidos na igreja são mais propensos a serem casados e expressarem o maior nível de satisfação com a vida.
Se você é uma mulher solteira, o lugar mais fácil de você encontrar um homem que vai te dar felicidade é dentro da igreja. Lá fora é mais difícil. E isso é provado na estatística que os homens envolvidos na igreja são mais propensos a ter mais satisfação de vida. Olha o próximo, envolvimento na igreja. Não só vir à igreja, mas envolvimento na igreja é o indicador mais importante de estabilidade conjugal e de felicidade. Ou seja, se você casa com um homem que está envolvido na igreja, a probabilidade de você ter um casamento mais feliz, um casamento mais estável é muito maior. Por isso que é importante os homens estarem na igreja e a mulher buscar um homem dentro da igreja. Próximo, envolvimento na igreja move as pessoas a saírem da pobreza, também está correlacionado com menos depressão, mais autoestima e maior felicidade familiar e conjugal. Por isso que o diabo não quer que os homens estejam envolvidos na igreja. Próximo, participação religiosa leva os homens a se tornarem melhores maridos e pais. Provado isso. Para ser melhor marido e pai, a pessoa tem que estar envolvida na igreja. E isso é uma bênção, porque estar envolvido na igreja gera caráteres e características na vida de uma pessoa que fica melhor envolvida na igreja. Olha o próximo. Adolescentes com pais crentes são mais propensos a dizerem que gostam de passar tempo com seus pais e que o admiram. Adolescentes que foram criados com pais crentes, eles têm os seus filhos que mais admirando a ele e admirando a família. Muito importante isso. Só uma pausazinha, a gente já vai continuar, tem mais algumas coisas que quero mostrar para vocês. Eu recebi algumas mensagens hoje de feliz Dia dos Pais de algumas pessoas, e elas não só me deram feliz Dia dos Pais, mas informaram que não estariam presentes no culto. Graças a Deus que elas pelo menos informam, que muitas pessoas não vêm e nem falam nada. E eu estava olhando algumas mensagens entre um culto e outro, eu dei uma olhada em algumas outras mensagens, são várias. E alguém diz assim, olha, hoje eu tenho um jogo de bola com meu filho e eu tenho que ir. Outro disse, eu tenho que gastar tempo com a família. Outro disse, e coisas assim. E eu fico pensando que esses pais não entendem essa estatística. Não entendem essa estatística. Eles negociam coisas que são inegociáveis. Para um homem crente isso é inegociável. Eu não sou, irmãos, de maneira nenhuma exemplo de perfeição, de maneira nenhuma. Quem me conhece sabe que eu sou tudo menos perfeito. Mas uma das coisas que eu aprendi desde cedo e que eu vivo, e aqui está minha esposa, que não deixa de maneira nenhuma passar batido. Se eu falar alguma coisa aqui dentro, aqui que eu não vivo, ela vai me falar. E se bobear, ela fala com você também. É que ela é muito catinha. Mas eu quero falar para vocês, eu vivo o que eu prego. E uma das coisas que nós nunca negociamos em casa foi vir à igreja. Nunca negociamos. Nós já criamos 2 filhos. E eles foram adolescentes. Hoje os 2 estão casados. Mas desde criança nós nunca negociamos vir à igreja, nunca. E vir à igreja sempre foi associado na nossa casa com coisas positivas. Na nossa casa, por exemplo, quando nossos filhos eram pequenos, nós entendemos sobre associação e que você sempre associa coisas positivas com comportamentos que você quer que aconteça. E na época que nossos filhos eram crianças, eles gostavam muito de McDonald's, por exemplo. Então, quando é que a gente levava os nossos filhos para comer no McDonald's? Quando vinha para a igreja. Quando nós éramos crianças, meus pais diziam que quando a gente sempre ganhava uma roupa nova, usava e estreava na igreja. Então, associava o quê? Roupa nova com igreja. Associava McDonald's com igreja. Eu e Teresa fizemos isso. Então, quando os nossos filhos foram adolescentes, nós tivemos desafios como todo pai tem. E, principalmente, com a nossa filha, nós tivemos um momento difícil, mas em nenhum momento ela negociou vir à igreja. Na nossa casa, por exemplo, a nossa filha viveu lá até 20 e poucos anos de idade, ela só saiu para se casar, e ela sabia que viver na nossa casa significava que domingo de manhã tinha que estar na igreja. E nós nunca negociamos isso. Então, hoje, por exemplo, eu recebo um cartão da minha filha de manhã dizendo, pai, você é o pai que toda moça gostaria de ter. Ou eu recebo um do meu filho dizendo, pai, eu quero todo dia dizer que eu gostaria de ser um homem tão sábio como você é. Eu sei que todo pai fala, todo filho fala isso para os pais no Dia dos Pais,
Mas, novamente, é importante para um pai ouvir isso do filho, é importante do pai ouvir isso da sua esposa, num dia desse. Como é que seu pai, como é que sua esposa, como é que seus filhos pensam de você, pais? Isso tem tudo a ver, está correlacionado com a vida que você vive dentro da igreja. Então, quando você negocia esse princípio, e você diz para o seu filho assim, ok, o técnico de futebol quer que você vá jogar futebol no domingo. Nossos filhos os técnicos sempre queriam que ele jogasse futebol no domingo. E a gente falava assim, olha, nosso filho não joga futebol no domingo, porque o domingo é dia do Senhor. Nunca foi negociado. Então, hoje, eu estou colhendo decisões que nós fizemos no passado. Quando um pai negocia a igreja para um jogo de futebol, ou negocia a igreja para um passeio no parque, ou negocia a igreja para ir para qualquer lugar que for, que não seja a casa do Senhor, ele vai colher isso mais tarde. E essa estatística é muito importante. Eu sei que muitas pessoas não gostam que a gente fale isso, mas a gente tem que falar, porque é verdade. E é o meu trabalho falar isso. Então, essa estatística é muito importante. Homens também são muito bons para a igreja. Não só a igreja é boa para o homem, mas o homem também é muito bom para a igreja. Em um estudo do seminário Hartford, descobriu que a presença de homens envolvidos na igreja foi estaticamente correlacionada com o crescimento, saúde e harmonia da igreja. Em outras palavras, uma igreja que tem homens envolvidos na igreja é uma igreja que cresce, é uma igreja que tem saúde, que tem harmonia. Enquanto isso, a falta de participação masculina está fortemente ligada ao declínio da congregação. Ou seja, quando uma congregação começa a declinar, geralmente começa com a ausência de homens presentes. É por isso que eu estou pregando essa mensagem, porque nós precisamos de mudar essas estatísticas. Nós precisamos de fazer na igreja a mensagem de paz e na vida de todos que estão presentes, principalmente os homens e aqueles que estão assistindo online. Nós precisamos de mudar isso, e a gente só vai mudar isso se a gente desenvolver características nos homens para poder mudar isso. Então hoje eu quero falar sobre como ser um homem íntegro. Lições na vida de Jó. Semana passada eu preguei uma mensagem como vencer a depressão, e eu quero pedir desculpa às pessoas, eu pedi para vocês compartilharem no Facebook de vocês, porque o que acontece exponencialmente, isso vai entrando nos lares e um amigo compartilha com outro amigo, então não só curta, por favor, mas compartilhe. E eu pedi para vocês, e muitos fizeram isso na segunda-feira já, eu vi que várias pessoas compartilharam. O problema é que nós tivemos que editar tanto a mensagem do inglês como o português, e levou até sábado para o José terminar, e muitas pessoas entravam em contato comigo, pastor, as pessoas estão querendo entrar e não estão conseguindo, eu peço desculpa por isso, mas a mensagem já está disponível na página da igreja, e eu vou colocar no Facebook da igreja também. E na semana passada, então, naquela mensagem, nós falamos sobre Jó. E é importante a gente lembrar um pouquinho de Jó, todo mundo conhece, mas só para ter o contexto, Jó é aquele homem que, de repente, perde tudo. De repente, ele perde suas possessões, seus filhos, o respeito e amor da sua esposa e dos seus amigos, e finalmente ele perde a sua saúde. E no meio de tudo, ele é provado e ele sai aprovado no final do livro. E a gente falou sobre isso na semana passada. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Pega a sua Bíblia, por favor, e hoje então eu trouxe a minha Bíblia, mas se você não tem o livro, que você possa, por favor, abrir no seu telefone, no seu iPad ou o que for, no livro de Jó. Nós vamos ler bastante, tá? E eu vou ficar com vocês em Jó, capítulo 1, depois eu vou no capítulo 31, depois eu vou no 19, então a gente vai ficar aí no Jó. Eu vou sair 2 vezes, mas quando eu sair, eu posso citar o versículo para vocês, eles não estão projetados, mas a gente pode citar para vocês, você pode ouvir, mas eu queria que pelo menos as passagens de Jó fossem lidas juntos comigo, por favor. E se você está em casa assistindo, a sua responsabilidade. Tem gente que acha assim, pastor, eu fiquei em casa assistindo. Eu ouço, digo, tudo bem, uma vez ou outra, por isso que a gente está online, você pode assistir, mas a responsabilidade de quem assiste é igualzinho daqui. Quem assiste deve abrir a Bíblia, quem assiste deve ofertar, quem assiste deve ter reverência. Então, você está assistindo em casa, por favor, pega a sua Bíblia, tenha reverência, e no final do culto tem um lugarzinho lá na nossa página para você também ofertar, entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Só porque você está em casa não significa que você não tem responsabilidade. Vamos lá então, Jó capítulo 1. Vamos começar então logo no capítulo 1. Verso 1 diz o seguinte: na terra de Uz era
por ali perto de Ur, não é Ur, é Uz, mas possivelmente no leste, perto da Mesopotâmia, vivia um homem chamado Jó. Características de Jó: era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Versos 2 a 7 conta a história que Satanás vai lá pedindo permissão a Deus. Verso 8: disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Essas são palavras do próprio Deus. Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível. É a mesma palavra no verso 1 traduzido como íntegro. Deveria ser a mesma palavra, infelizmente a NVI usa duas palavras diferentes, mas é a mesma palavra original. Não há ninguém como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. 4 atributos, 4 características na vida de Jó que nós vamos usar como reflexão hoje. A primeira é a palavra íntegro. A palavra íntegro é uma palavra no original, tam, hebraico, que era usado, na verdade, para animais que seriam usados no sacrifício. O animal do sacrifício tinha que ser um animal sem defeito, sem mácula, tinha que ser tam, tinha que ser perfeito. E é por isso que algumas traduções mais antigas traduzem como perfeito. A Almeida Revisada traduz como sincero. A Mensagem traduz como honesto. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz como bom. Então, essas definições todas, bom, honesto, sincero, perfeito, talvez a melhor tradução mesmo é da NVI. A palavra significa sem culpa. Originalmente significa, tam significa sem culpa. Por isso que no inglês é traduzido como blameless. Mas o significado, o sinônimo mais perfeito seria a palavra íntegro. O que é uma pessoa íntegra? A definição de uma pessoa íntegra é uma pessoa de conduta reta, é uma pessoa de honra, ética, educada, imparcial, briosa, cuja natureza de ações nos dá uma imagem de pureza, de castidade, íntegro, justo, perfeito, puro de alma, puro de espírito. O dicionário diz que são exemplos de integridade moral e corporal, vida íntegra, integridade física, bens sociais, individuais, integridade de honra, de fama, integridade na intimidade pessoal, integridade no seu nome. Por isso, uma das traduções diz, um homem de palavra, na sua imagem, nos seus sentimentos. Então, a primeira característica de Jó que nos inspira nesta manhã é que Jó era um homem íntegro. Ainda está um pouco confusa essa definição. Então, nós temos que buscar exemplos da integridade de Jó na sua vida real. É muito fácil ser íntegro quando tudo está bem. É muito fácil ser íntegro quando tudo vai indo da maneira que a gente gosta. Quando a gente tem dinheiro no bolso, respeito das pessoas ao nosso redor. A integridade, ela é provada no momento da tribulação, no momento do sofrimento, no momento da doença. E a integridade de Jó, atestada por Deus no verso 8, é demonstrada no momento em que ele perde todas as suas coisas. Jó capítulo 1, verso de número 20, por favor. Ao ouvir isso o quê? A perda de tudo que ele tinha. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, claramente ele está chorando pela sua perda, vimos isso na semana passada, prostrou-se rosto em terra em adoração. Verso 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Verso 22, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Para um pouquinho.
no momento que ele foi provado no fogo, no momento que ele perdeu tudo, ele manteve a sua integridade para com Deus. Muitos homens, quando eles estão provados, a primeira coisa que eles fazem é parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de buscar Deus. Jó não. Claramente diz o texto que ele não só proferiu palavras, mas a sua atitude era de adoração. No capítulo 2, vá comigo por favor, depois que o diabo tem a autorização de Deus de tocar no seu corpo e ele perde toda a sua saúde, olha o verso de número 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade. A palavra integridade é a palavra tam, lá do verso 1 e do verso 8. Primeira característica dele: você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. No momento em que ele mais precisava do apoio das suas mulheres. E eu sei que hoje não é dia das mães, mas eu preciso falar com as mulheres. Nesse momento em que o seu esposo, uma mulher de Deus, por exemplo, uma mulher crente, se o seu esposo disser para você assim: olha, no domingo vamos viajar, o que a mulher crente deve falar? De maneira nenhuma, meu esposo, você é o sacerdote lá, vamos para a casa do Senhor. Agora, as mulheres, olha, ontem quando nós estávamos voltando de viagem, nós fomos para a formatura. Eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram na nossa página e deram para parabenizar. Eu recebi o doutorado no ano passado, mas a formatura oficial foi na sexta-feira, e por isso nós não estávamos aqui na sexta-feira. E voltando então, ontem é aniversário do meu pai, e ele estava meio saudoso, lembrando do tempo que a gente morava no Vale, e a gente então resolveu fazer um desvio na volta e passar em duas cidades, a primeira cidade em que nós moramos, quando eu e Teresa nos casamos, e uma onde nós pastoreamos, no Vale de São Joaquim. E estávamos ali e estávamos lembrando a respeito de nosso tempo ali, naquela primeira igreja que nós pastoreamos, eram recém-casados, antes de começar a mensagem de paz aqui no Vale, e estávamos pensando a respeito de uma mulher na nossa igreja, e a gente estava falando um pouco sobre ela, mas preparando essa mensagem, quando eu estava pregando ela no culto em inglês, eu me lembrei dessa irmã, quando eu entrei exatamente nessa área, porque essa irmã, quando ela veio para a nossa igreja, o seu esposo não era crente, e ela orava e intercedia em favor do seu esposo. Quantas vezes aquela irmã veio para a igreja e pediu oração em favor do seu esposo? Quantas vezes eu fui na casa dele, falei de Jesus para ele, e ele nunca quis vir na igreja. O tempo se passou, nós saímos de lá, outro pastor veio, e mais tarde nós descobrimos que ele agora era crente, estava servindo ao Senhor, e ficamos muito alegres com isso. E um dia fomos pregar na igreja onde o pastor Eugênio pastoreava, ou pastoreia ainda, e chegamos lá e vimos esse irmão, e esse irmão estava servindo a Deus, e eu perguntei então a respeito da sua esposa. E ele então, de maneira meio sem graça, disse: ela não está vindo mais à igreja, pastor, ela parou de vir à igreja. Na minha mente eu pensei assim: essa mulher é uma mulher, como a Bíblia chama, louca. Quanto tempo ela orou pelo seu esposo, e agora que ele está na igreja, ela está fora da igreja. E quantas vezes eu vejo mulheres assim, que intercede pelo seu esposo, pede para o seu esposo, mas não ajuda o seu esposo a ser um homem íntegro para com o Senhor. A mulher de Jó era nesse momento que devia estar do lado dele, apoiando e dizendo: vamos servir a Deus. Mas ela diz: amaldiçoa Deus e morre, mas graças a Deus que ele era um homem íntegro. Amém. Diz no verso 10, ele respondeu: você fala como uma louca, uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O diabo tentou destruir a Jó de todas as formas. E por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que Jó era um homem íntegro. Eu li um comentário muito legal e eu coloquei para vocês aí. O diabo nos tenta para nos destruir, mas Deus nos prova para nos coroar. Que coisa linda. Você pode colocar no Facebook, contanto que você dê crédito, por favor, a Santo Ambrósio, por favor. Ele escreveu isso no IV século. Não diga que foi você que inventou isso. O diabo nos tenta para nos destruir, mas Deus nos prova para nos coroar. Deus sabia que ele era um homem íntegro. Na prova, Deus traz o melhor de nós. Satanás, na tentação, o pior em nós. Isso aconteceu com Jó. Quando ele perdeu tudo, ele continuou firme para com Deus.
eu estava lendo uma outra coisa interessante que eu coloquei, é um provérbio judaico, diz o seguinte: se você quer realmente conhecer um homem, observe quando ele perde dinheiro. Quando o homem perde dinheiro, quando o homem não tem como pagar suas contas, observe esse homem. E aí você vai descobrir se ele realmente é um homem íntegro, se na prova ele permanece íntegro para com Deus. Eu tenho que te dar um contexto do capítulo 31, que eu vou pedir para você abrir lá. Por favor, vá lá para o capítulo 31, enquanto você está abrindo ou indo lá no seu aplicativo no telefone, eu preciso te dar um contexto. Então, só preste atenção para mim assim que você achar. Quando Jó perde tudo que ele tinha, 3 amigos deles vêm para o acusar. Esses 3 amigos, e nós temos o nome deles, eles eram sinceros, eram amigos de Jó. Eles não eram inimigos, eles eram amigos de Jó. Eles eram sinceros, mas mesmo sendo sincero, eles eram homens errados. Você pode estar errado e ainda ser sincero. O testemunho de Jeová bate na sua porta todo sábado, eles são sinceros, mas estão em erro. E os amigos de Jó eram sinceros, mas estavam errados. Por quê? Qual era o propósito dos amigos de Jó? O propósito dos amigos de Jó era o seguinte: nós temos que demonstrar a Jó que ele está em pecado, porque se ele reconhecer que está em pecado, ele então vai poder confessar o seu pecado, e uma vez que ele confessa o seu pecado, Deus então perdoa e restaura a sua vida. Esse era o propósito dos seus amigos. Depois dos amigos de Jó falarem todas as acusações para Jó, Jó se levanta para se defender. E o capítulo 31 é o clímax da defesa de Jó. Entenda, por favor. Se o que Jó falasse com seus lábios pudessem ser contrariados pelas suas atitudes, os 3 amigos falavam assim: não, você está falando, mas não é verdade. Então, se o que Jó fala no capítulo 31 não fosse verdade, os seus amigos poderiam repreendê-lo, e em nenhum momento eles repreendem. Com isso em mente, vamos para o capítulo 31. Capítulo 31, e eu vou pular alguns versículos, tá? Então, fica aí, com a Bíblia aberta, vamos para o verso número 5. Se me conduzi com falsidade, se os meus pés se apressaram a enganar, verso 7, se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. Pula para o verso de número 24, por favor. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: você é a minha garantia. 25. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Agora volta comigo no verso 6. Poderoso afirmação: Deus me pese em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Você sabe que no original a palavra não tenho culpa é a palavra tam, mesma palavra. Aqui é traduzido não tenho culpa, que eu sou íntegro, que eu sou tam. Só um homem íntegro pode fazer isso. Senhor, me coloca na balança, se ela for justa, você vai ver que eu não tenho culpa. Que característica maravilhosa. Homens, eu oro por cada um de vocês, eu oro por mim, para que eu possa dizer: Senhor, me coloque em balança justa, eu sou íntegro, eu sou sem culpa. Vamos lá, porque o tempo está passando. Segunda característica de Jó: ele era um homem justo. Essa palavra significava que Jó obedecia fielmente às leis de Deus. Isso inclui justiça, misericórdia no tratamento de outras pessoas. Ela é traduzida em outras traduções como reto, honesto, homem de palavra. Mas a ideia básica do hebraico é fazer o que é certo para com os outros. Preste atenção. A primeira palavra, tam, sem culpa ou integridade, é uma palavra geral e significa integridade de caráter, integridade de ações. Mas essa palavra justo, no original, ela tem a ver com
uma integridade, por isso que às vezes ela é traduzida também como integridade, é uma justiça na maneira moral e ética, ou seja, como é que ela lida com outras pessoas. A primeira, não só com Deus, mas em situações. A segunda, como é que essa pessoa lida com outras pessoas? Porque a gente é um ser social, a gente lida com outras pessoas. Então, diz o texto que ele era um homem justo, honestidade, ética e moral. Capítulo 1, verso 3, de Jó, diz que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Ou seja, Jó tinha uma excelente reputação entre as pessoas que o conheciam antes, durante e depois da sua prova. Eu li um comentário nessa passagem e um homem chamado John Wooden disse o seguinte: ouça, porque isso é precioso. Ele disse assim: preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação, porque o seu caráter é o que você realmente é, enquanto sua reputação é meramente o que os outros pensam que você é. Vale a pena ler de novo. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Caráter é o que você realmente é, reputação é meramente o que os outros pensam que você é. E o problema da reputação é que reputação não dura para sempre, uma vez que as pessoas conheçam o seu caráter. Jó era um homem que não estava preocupado com reputação, ele estava preocupado em ter atitudes corretas que demonstravam o seu caráter. A reputação de Jó era conhecida por causa do caráter íntegro que ele era. Ele era um homem verdadeiramente justo, um homem de honra, um homem de integridade. Voltamos novamente, capítulo 31, você está lá? Eu pedi para você não fechar. Olha as palavras de Jó, que os seus amigos não puderam de maneira nenhuma atacar. Olha o que ele diz, capítulo 31, começando do verso de número 13. Se eu neguei justiça aos meus servos e servas, meus empregados, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando for chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim, a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, e comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei, como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, se o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Jó era um homem íntegro, irmãos, um homem que fazia o bem. Nós tivemos uma certa dificuldade na semana passada com um indivíduo, e eu mandei um e-mail para a igreja explicando a respeito das atitudes que tivemos que tomar com aquele indivíduo, pelas suas atitudes, para proteger a igreja. E, infelizmente, algumas pessoas não entenderam, e uma em particular me enviou um e-mail falando: pastor, nós não temos amor, temos que demonstrar amor, quando a igreja é aprovada nós não temos amor, e etc. São só palavras que vocês falam do púlpito e não são atos. Irmãos, naquele momento a ira santa entrou dentro de mim, porque a gente tem que entender isso. Eu fiz uma pergunta, e é a pergunta que eu faço para todos na igreja: quantos sabem o nome dele? Quantos sabem onde ele mora? Quantos já foram visitá-lo? Quantos já deram a ele comida? Quantos souberam que ele esteve doente na terça-feira e quiseram ir ao hospital visitá-lo? E eu fiz a pergunta para ela, e faria a pergunta para qualquer um que quisesse questionar a nossa integridade, pregando a palavra de Deus e vivendo o que a gente prega. Amém. E a resposta seria: ninguém. Ninguém sabe onde ele mora. Até as pessoas que falaram de mim a respeito dele não sabem onde ele mora, mas eu sei, porque eu fui atrás. Os pastores, não só eu e o pastor Max fomos visitá-lo, eu e o pastor Tado fomos visitá-lo. Nós sabemos e nós queremos cuidar da alma dele, mas é o nosso trabalho prezar pela segurança da igreja. E eu acho importante isso, irmãos, que a gente viva o que a gente prega.
E Jó faz isso, ele fala assim, olha, se vocês têm alguma acusação, faça, mas entenda que nós vivemos uma vida de integridade. E Jó então demonstra essa integridade e justiça. Ele disse, eu tenho que viver uma vida que agrade, se alguém tiver alguma coisa contra isso, prova, e ninguém pôde provar. Primeiro, íntegro. Segundo, um homem justo. Terceiro, muito importante, temia ao Senhor. O temor do Senhor na literatura de sabedoria na Bíblia é chamado de o princípio de toda sabedoria. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor nada mais é do que reconhecer Deus na sua vida, que Ele é a fonte de todas as coisas, que sem Ele você não é nada. Um homem verdadeiramente abençoado por Deus é um homem que teme ao Senhor. O meu salmo favorito, e você não precisa de abrir, eu só vou ler com você, é o Salmo 128. Eu leio esse salmo várias vezes porque eu quero usá-lo como parte do meu andar com Deus. E o Salmo 128, ele faz uma promessa maravilhosa para todos os homens, assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Felicidade e prosperidade na Bíblia não é riqueza. Felicidade e prosperidade na Bíblia é que Deus vai te dar tudo o que você precisa. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Homem, se você servir a Deus de verdade, reconhecer a Deus em toda a sua vida, há uma promessa de Deus. Deus vai fazer você próspero e feliz. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Jó era um homem que temia a Deus. Agora, isso não significa que Jó não questionava, que Jó não tinha momentos em que ele não entendia as coisas. Uma das passagens que a gente ama, e eu dei ela para vocês na semana passada, é Tiago 5,11, quando diz assim, vocês lembram da paciência de Jó, e como Deus mudou a sua vida por causa da sua paciência. A NVI traduz essa palavra paciência como perseverança, e a palavra no original grego é hupomone. Há duas palavras para paciência no original grego, uma delas é hupomone, e por isso que a NVI várias vezes, para distinguir da outra palavra, traduz como perseverança, embora exista também uma palavra para perseverança. Então, hupomone não é perseverança, hupomone é paciência, só que no português paciência é algo passivo. Quando eu falo assim, tenha paciência, você pensa, espera, fica tranquilo, Deus vai fazer alguma coisa por você. Mas o hupomone tem uma paciência que não é passiva, mas é uma paciência ativa. E esse conceito não existe no português. Uma paciência ativa é uma paciência assim, eu confio em Deus, mas eu vou atrás. Eu creio que Deus vai me dar um esposo, mas eu vou orar de olho aberto. Eu vou ficar vigiando. Eu creio que Deus vai me dar um trabalho, mas eu vou acordar cedo e vou procurar. Os irmãos sabem o que eu estou falando? Essa é a hupomone. A paciência de Jó não era passiva, era uma paciência ativa. Ou seja, Jó confiou em Deus, verso 1, capítulo 1 diz que ele não atribuiu Deus falta alguma, não pecou com a sua boca, capítulo 2, mas capítulo 3 ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele continua dizendo, Senhor, não é justo, você é muito grande, eu sou muito pequeno, desce aqui. Mas se você descer aqui, eu vou ser consumido, então manda um juiz entre nós dois. Ele questiona. O questionamento dele não é falta de fé, é hupomone. Então, homens, temer a Deus não significa que você vai ser o santarrão, que vai estar de joelho na igreja, carregar a Bíblia embaixo do braço. Significa que às vezes você não vai entender, mas você vai ser fiel a Deus. Às vezes você vai questionar, mas você não vai parar de vir à igreja. Você vai ser o sacerdote do seu lar. Vocês conhecem, capítulo 1 diz que Jó, quando seus filhos iam para a festa, verso 5, vai lá comigo, porque tem uma coisinha que a gente esquece quando lê esse versículo, Jó 1,5. Os filhos deles iam ter festa, verso 5 diz assim, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, ou seja, Jó não fazia sozinho não, a ideia é que Jó sacrificava por eles, mas eles estavam longe. Não, se eu vou sacrificar, vocês têm que estar presentes.
Não esqueça disso. Jó mandava chamá-los. Vamos sacrificar a Deus. O sacerdote do lar não só lidera com palavras, mas lidera com ação. Fazia com que se purificassem. No original significa que ele obrigava eles a se purificar. Jó era um homem tão de respeito que os seus filhos casados ainda obedeciam a ele. Não, nós somos crentes, vamos orar. E diz assim que de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Mas olha aí o finalzinho, isso é que muitas pessoas citam esse versículo, mas não citam essa última parte. Essa era a prática constante de Jó. Para que falar duas palavras redundantes? Essa era, primeiro, a prática, número 2, constante. A prática já é constante. Por que o autor está sendo redundante aí? Porque quer mostrar o seguinte: Jó era um homem que temia a Deus todos os dias da sua vida. A prática constante. Homem, se você quer ser um homem de integridade, você tem que ter uma prática constante. Questiona, mas não para de vir à igreja. Questiona, mas não para de ler a Bíblia. Questiona, mas não deixe de ser o sacerdote do seu lar. Eu espero que você entenda isso. Era a prática constante dele. No capítulo 19, você não precisa de abrir, mas é o clímax do livro de Jó. No momento do seu maior sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Estou entendendo nada, mas o meu Redentor vive, e no final ele vai se levantar da terra, Deus vai me dar, porque eu estou servindo a Ele. No capítulo 42, quando termina o livro, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia por nome, mas agora eu te conheço por experiência. Um homem íntegro é um homem que teme a Deus. Por último, muito importante, com isso eu termino: desvia-se do mal. Desviar do mal é evitar fazer o mal. O provérbio nos ensina que a forma prática ou evidência da sabedoria é a nossa vida moral. Tem aí com a vida moral. E nós vimos que ele era um homem ético, íntegro, impecável na sua moral para com Deus, na sua moral com seus irmãos, e a respeito do que Stephen Ortberg chama a batalha de todo homem. Ou seja, todo homem, todos nós homens presentes, lutamos com uma coisa que é a tentação na área sexual. Não tem nenhum homem que não luta com isso. Até o próprio Jesus, não tenho dúvida, que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então, a tentação, ser homem, é ser tentado nessa área, de alguma forma. Talvez a tentação de Jesus foi diferente da minha, porque ele é um homem que não tinha pecado, então ele não era manchado como eu sou, ou como você é, mas sem dúvida ele também foi tentado. Talvez não igual a nós, mas ele foi tentado. Mas vamos deixar Jesus de lado. A Paulo, todos os outros discípulos e todos nós homens somos tentados nessa área sexual. E Jó também foi. E ele manteve a sua integridade. Se Jó manteve a sua integridade, se José manteve a sua integridade, eu e você também podemos manter a nossa integridade. Vá comigo, por favor, no capítulo 31, mais uma vez. Lembra que todos os seus amigos poderiam claramente o questionar se não fosse verdade. Mas esse capítulo 31 é muito maravilhoso. E nesse capítulo 31, Jó fala a respeito dessa área de integridade moral, na área de se desviar do mal. E no verso 1 ele diz assim, verso 1 a 4: eu fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Olha o verso 9 a 12. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um jugo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. Integridade moral.
4 palavras foram usadas para Jó. Primeiro, ele era um homem íntegro, justo, temia ao Senhor, desviava-se do mal. Podemos resumir essas 4 características de Jó com essa palavra integridade. Jó era um homem íntegro. Integridade para com Deus, integridade para com as pessoas ao seu redor, integridade para a sua família, sua esposa e seus filhos, integridade pessoal. Quero terminar essa mensagem falando direto para os homens. Eu queria pedir que os homens ficassem de pé. Todos os homens, se você é pai ou não, eu queria que você ficasse de pé, as mulheres fiquem sentadas. Se você é homem assistindo essa mensagem, eu gostaria que aí, na sua casa, no seu computador, você ficasse de pé, porque eu quero falar para você também. Só para os homens agora. Como é, homens, que nós podemos ser um homem de integridade? Eu gostaria de terminar com 3 coisas bem práticas. Primeiro, conheça seus limites. Conheça seus limites. O limite, irmãos, é a linha que você não pode passar. E todo homem aqui sabe até onde ele pode aguentar. E o pior de tudo é que o diabo também sabe. E ele vai te tentar. Então, se o seu limite, vamos dizer que o seu limite, eu vou pegar isso aqui. Vamos dizer que o meu limite é bem aqui. Significa que se eu passar daqui, eu caí. Se o meu limite é aqui, se eu passar daqui, eu caí. Então, conhecer meu limite é saber o seguinte: ali é o meu limite. Queridos, se eu ficar aqui, não é muito mais fácil eu cair do que se eu ficar aqui? Quanto mais longe eu ficar do limite, mais seguro eu estarei. Conheça o seu limite. Se o seu limite é um copo, não toque no copo. Se o seu limite é 20 minutos na internet, fica 5. Se o seu limite é estar em casa, troca o seu telefone. Conheça o seu limite e fique longe do extremo o máximo possível. Segundo, conheça as suas escolhas. Entenda que toda escolha tem consequência. Toda escolha tem consequência. Se você escolher ser desonesto, saiba que terá uma consequência. Se você escolher fazer decisões na frente do seu filho, mais tarde o seu filho vai lembrar disso. Todo pai, eu sei que eu estou batendo na mesma tecla porque isso é importante, porque nós vimos nos fatos principais que vir à igreja, o movimento da igreja é importante. Todo pai que deixa de vir à igreja no domingo de manhã está dizendo para o seu filho: é possível fazer isso, e mais tarde pede oração e é tarde demais. Todo pai que cai em pecado está dizendo para o seu filho que é possível cair também. Conheça as suas escolhas. Eu sempre conto essa história de um pastor que uma vez contou, e é um caso real, que ele estava muito tentado, seu casamento não estava bem, ele estava, e por erro dele mesmo, ele estava sendo tentado por uma irmã da igreja, que estava oferecendo para ele o que ele não achava na sua esposa. E ele disse que quase caiu. E a única coisa que o defendeu foi quando ele lembrou das suas escolhas e da consequência. Um dia ele estava em casa e ele pensou assim: mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou perder o amor da minha esposa, o respeito dela, eu vou perder o amor dos meus filhos, o respeito dele, eu vou perder o amor da minha igreja, o respeito dele. E ele começou a pensar em todas as consequências. Ele disse que no final, ele disse: não vale a pena. Pediu perdão à sua esposa, reconciliou-se com ela, salvou o seu ministério, salvou o seu casamento, salvou a sua vida. Conheça as suas escolhas. E terceiro, e não menos importante, preste contas. Todas as pessoas que trabalham com homens sabem que a proteção, desculpe, não a única, mas a proteção maior do homem é prestar conta. E o problema de nós homens é que nós não gostamos de abrir o nosso coração. Mas todas as pessoas que tentam ajudar o homem sabem que o que mais protege o homem é ele prestar contas a alguém. Pode ser um pastor, pode ser a sua própria esposa, pode ser um amigo. Por isso que Connect foi importante. Eu queria que vocês entendessem essa visão que Deus deu para a igreja. Todo homem tinha que fazer parte de um Connect 4. Eu garanto para você, se todo homem que luta, e tem muito, na área de pornografia, se juntasse com 4 homens
e um prestasse conta para o outro, você venceria isso para sempre. Qualquer área, bebida ou o que for, preste conta. Por isso que às vezes eu e o pastor Max, ou os pastores da igreja, vamos atrás, a pessoa não entende, é porque a gente quer ajudar você, preste conta. É a única proteção que você vai ter. Eu queria que vocês, homens que estão aqui, e eu vou concluir agora, venham aqui à frente, todos os homens, e chegam o mais possível para frente. Você que está em casa, eu vou terminar essa apresentação, eu vou orar por você, homens, aonde você está, eu vou orar para que Deus possa tocar na sua vida. E eu oro que esses princípios estejam na vida sua. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão assistindo em casa, que essa mensagem possa ajudá-los a mudar a sua vida, para serem homens íntegros para Deus, em nome de Jesus. Agora eu queria pedir que as mulheres ficassem em pé, por favor. Todas as mulheres, se você é mãe ou não, homens, chegam o mais possível para aqui para frente. Mais possível para frente. E eu vou chamar agora as mulheres para vir e ficar em volta dos homens. Por favor, todas as mulheres. Isso é uma coisa espiritual, nós já terminamos o nosso broadcast, é assim que a gente vai terminar o nosso culto.